Boa. Ó, falando um pouquinho da Brasfeed, só para a gente colocar essa terceira pessoa aqui na nossa mesa, né? A gente já falou várias vezes da Brasfeed aqui, inclusive, no Passando Plantão, né? Geralmente, quando a gente está falando, inclusive, dessa coisa de regulamentação, falando dos eventos da Brasfeed, né? Como é importante levar o nome da área, levar tudo isso. Conta um pouquinho, assim, o que é a Brasfeed, né? De onde surgiu a Brasfeed? Surgiu tiro, porrada e bomba. Não, brincadeira. Vamos lá. Mais ou menos assim, não nessa ordem, né? A Brasfeed, ela surgiu no ano de 2014. A gente completou 10 anos agora, no ano passado. Super jovem, então. Exatamente. De estatuto, né? E em 2015 ela começou a tomar uma forma. Que aí veio a primeira gestão, que inclusive isso é importante que fique claro aqui, tá? A gestão, sempre eu e Marisa estivemos juntos. Então, tudo essa questão de, fui presidente 9 anos, mas ela estava junto. Ela construiu junto comigo. Ela continua presidente, eu estou vice, a gente constrói junto. E é importante isso ficar claro, porque às vezes as pessoas pensam assim, mas era a gestão dele. Não, vamos separar isso, porque onde o ego e a vaidade chega, a coisa não sai. Então, aqui a gente trabalha diferente. A gente trabalha com uma situação assim mais tranquila, sem ir para esse campo do ego e da vaidade para fazer com que a coisa aconteça. Em 2015, a gente começou efetivamente em São Paulo. Tinha algumas empresas que fundaram a Brasfeed. A partir daí, a gente começou a trabalhar em cima do que seria a Brasfeed, do qual contexto a gente gostaria para a associação, entendendo que a fisioterapia domiciliar não era boa para ninguém. Pensando na questão de precificação. Mas hoje melhorou? Não é o que a gente quer. E a gente está muito tranquilo aqui para falar, inclusive falar com você, que não é o que a gente quer. Está longe do que a gente quer. Só que a fisioterapia, num contexto mais amplo, está longe do que nós 4 aqui queremos. Nós queremos uma fisioterapia mais valorizada em todas as áreas. Então, isso é importante. Em 2015, nós começamos essa trajetória com profissionais que eram, entendiam que nós éramos os grandes, sabotadores, que a gente segurava o valor de mercado, fazia com que a coisa não acontecesse. Então, a gente teve que remontar a história. Falar assim, gente, espera aí, vamos pensar na pirâmide. Vamos pensar que nós atuamos dentro da saúde suplementar. Dentro da saúde suplementar, a gente tem a ANS, a gente tem a operadora de saúde, a gente tem as empresas de atenção domiciliar, a gente tem as empresas de fisioterapia domiciliar e a gente tem o profissional fisioterapeuta. Então, só por isso, essa narrativa, ela não prospera. Porque aí eu vou virar aquele fisioterapeuta batendo no fisioterapeuta, não é o fisioterapeuta ajudando o fisioterapeuta. Então, esse contexto a gente precisa deixar muito claro. E a Brasfeed, ela tem ela tem um contexto patronal. Ela é uma associação brasileira de empresas de fisioterapia domiciliar. Mas isso não é cartel, porque a gente não tem interesse algum que esse valor fique congelado. Muito pelo contrário. A gente tem que prosperar todos juntos. E a gente precisa, de fato, trabalhar na construção de tudo isso. E aí eu vou deixar aqui com a presidente, que ela vai explicar um pouco mais para frente aí o que a gente vem fazendo, para que as coisas efetivamente aconteçam. A gente apanhou muito em mídia social. No início foi muito difícil, porque colocar para os profissionais que, olha, não é desse jeito, a situação é diferente, a gente tem as operadoras, a gente tem o órgão regulador, a gente tem um problema com marcos regulatórios. Hoje a gente tem uma lei, que é a 9656 de 98, que não tem atenção domiciliar. Então, a partir do momento que não se tem atenção domiciliar numa lei, eu dou se eu quero. Quando eu dou se eu quero, é deliberado. Não é obrigatório. Mas obrigatório também não é legal. Eu até concordo. Mas entre obrigatório e algo eu dou se eu quiser, eu prefiro o obrigatório onde eu consiga instituir regras. Hoje não tem regramento. Então, a gente tem algumas situações que acabam sendo muito complexas para nós que estamos nesse setor já há muito tempo. Então, é importante a gente pensar nisso e os profissionais terem esse entendimento do quão importante é esse trabalho associativista, não só da Brasfeed, mas da Brasfeed, da Fenafísio, da Sobrafir, da Benfísio, que tem a parte da educação e tantos outros. Acho que a gente precisa se apoiar.
né? A gente precisa, ao invés de ridicularizar, vamos apoiar. Vamos estar junto. Vamos fazer a coisa acontecer. Fiquei muito feliz no episódio que você gravou com um dos dinossauros aí da, da fisioterapia domiciliar, o Ricardo Neime, onde você mencionou a Brasfeed. Fiquei muito feliz, porque o Ricardo é um cara querido por nós. Quem dá atenção domiciliar da fisioterapia domiciliar não gosta daquele cara. O cara é querido. O cara é um cara que é um baita de um formador. Chovendo elogios pro Ricardo naquele dia, cara. Sim. A galera era apaixonadíssima pelo Ricardo. Ele é muito bom e ele conseguiu fazer uma transição de carreira muito legal, assim, no sentido de vir para a questão da academia, porque isso começou ali em 2014, 2015 também. Só que hoje, olha que legal, o Ricardo ele continuou na questão da academia, só que ele é pouco colocado como empresário do setor, mas ele é empresário do setor. Entendeu? E ele é inteligentíssimo. Um dia eu vou ser o Ricardo. Quando crescer, quando crescer, não, né? Então, a Brasfeed ela começou desta forma, com esta visão dos profissionais e tendo que construir muito e dar respostas. E muitas vezes essas respostas não são nossas. São respostas de mercado. Até porque nós não somos cartel. E nem podemos. Porque isso é crime. Então não dá para assim, vamos combinar valor. Isso é crime. É a mesma situação que a gente tem o nosso referencial, que é ótimo, fantástico, e que a gente entende como algo extremamente importante para a fisioterapia. Mas a gente sabe de ações jurídicas que colocam o referencial como uma espécie de cartel. Olha que absurdo. É algo que, assim, é sugerido. O Conselho Federal não pode falar, é isso que você tem que cobrar. Seria ótimo que fosse. Eu queria que fosse. E eu lembro que na época, até uma das... Que Deus o tenha, né? A gente teve uma das primeiras reuniões com o Dr. Reginaldo. E eu lembro que sentado numa mesa do Crefito, lembra, Marisa? Ele pegou e começou... Ele trouxe os profissionais, ficou os profissionais de um lado da mesa e os empresários do outro lado. Parecia que a gente era tudo inimigo. Que ambiente agradável. Chegou uma hora, ele bateu na mesa e falou assim, eu vou acabar com essa reunião aqui, vocês não vão levar todo mundo. Sabe? Ficou bravo. Todo mundo pra delegacia. Foi mais ou menos isso, o homem ficou bravo. Mas o que acontece? Depois ele começou a entender a situação e o contexto de tudo. Que aí depois veio uma gestão subsequente, que não olhou para a atenção domiciliar, infelizmente. E a gestão atual do Rafael Ferres vem fazendo um trabalho muito bacana com a atenção domiciliar, com a fisioterapia domiciliar, nos dando possibilidade de termos aí a Marisa na Câmara Técnica. Eu fiz parte da Câmara Técnica também. Devido à questão minha política, eu acabei temporariamente sendo afastado, mas a gente está junto, a gente está trabalhando junto, querendo criar pontes. Eu entendo que os diferentes eles constroem, e é isso que fica para os profissionais que nos acompanham. A gente precisa construir. Isso é importantíssimo. Agora... Eu vou fazer uma leitura um pouco mais poliana, sabe? Eu acho que foi necessário para a maturidade que nós estamos hoje tudo isso acontecer. Quando os profissionais levantam essa bandeira, que era a chamada frente de valorização, acho que foi importante. Se não tivesse tido esses profissionais para fazer o levantamento dessas questões, nós não estaríamos aqui hoje com a Brasfeed. Então, eu acho muito importante isso. E a gente já sentou nessa cadeira, né? Da assistência. A gente já sentou em todas as... Só que, assim, toda essa jornada da Brasfeed me fez entender muitas coisas que eu, enquanto somente fisioterapeuta, eu não tinha entendimento. Eu também achava que o Crefito era só para pagar anuidade. Eu não entendia o papel do conselho. Eu não entendia que o conselho existe para ser fiscalizatório. O que estamos prestando de atendimento à população. E não simplesmente para me defender como profissional. Muito pelo contrário, ele está ali para saber se eu eticamente, tecnicamente, estou atuando de forma correta. Então, a gente vê muito em rede social alguns comentários que não competem ao conselho. Uma cobrança que não compete ao conselho. É isso... o que mais tem. E ter esse entendimento, esse nível de maturidade, é realmente você participando das discussões, você tendo entendimento do que cada órgão regula, qual é o papel a ser desempenhado. E eu não desmereço essas pessoas que foram fazer esse avante, né? Sobre a questão da valorização. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós viemos de um deflator, de uma tabela congelada de deflator, e
saímos de R$11 a sessão de fisioterapia. Já me foi oferecido esse valor. Então, assim, a gente está falando de um crescente e de uma jornada de discussão que fez o setor prosperar. Quem está chegando agora, e aí, veja, não é o papo de uma pessoa que já é 40 a mais, de falar assim, o pessoal está querendo sentar na janelinha, mas alguém cavou esse lugar antes, alguém desbravou essas terras para a gente chegar aqui e estar no ponto que nós estamos hoje. Eu, quando comecei a trabalhar na atenção domiciliar, eu tinha que explicar até para minha família o que era home care. Ninguém sabia. Hoje as famílias sabem, as operadoras sabem, a sociedade sabe, a própria pandemia deu um protagonismo muito grande para a atenção domiciliar. Então, a gente está em outro cenário, a gente está em outra época. Só que a gente não pode esquecer que também a gente vem de questões ainda não regulatórias. Eu sou, sim, a favor da regulamentação, porque a gente tem um nível de judicialização altíssimo. Por quê? Porque o que não é combinado não sai caro, né? Todo mundo quer um fisioterapeuta para chamar de seu. Agora, como é que é essa conta? Como que a gente paga essa conta? E tudo isso faz o processo de maturação. Quando a gente fala que existe um conselho que cabe o profissional estar dentro da Brasfeed estatutariamente, é esse profissional que quer participar das discussões, ele ter voz, ele está ativo, ele está participando e está colocando as demandas dos profissionais. Isso é necessário. Porque por mais que a Brasfeed seja patronal, não existe prestação de serviço se não tiver todos os lados. Então, a gente sempre precisa estar na mesma mesa. A gente precisa se respeitar enquanto colegas de profissão. Porque, infelizmente, né, falta esse corporativismo entre os fisioterapeutas. Com certeza, se a gente tivesse mais união, a gente já estaria num outro patamar. A gente já estaria num outro nível também de maturidade para discutir. Eu não posso transitar um paciente e ficar reclamando do trabalho do colega do hospital. Eu tenho que entender por que esse paciente chegou daquele jeito para mim. E não simplesmente pichar o hospital, o colega que fez o atendimento. Às vezes a família compara o atendimento e fala, nossa, mas o atendimento no hospital é tão rápido. Mas talvez seja aquele atendimento pontual, naquele tempo que o colega avaliou que foi o necessário, foi a medida certa prescrita. Eu não estava ali beira-leito para ficar criticando o atendimento que o colega prestou no hospital. Ou que era possível também, né? Exato, exato. Da mesma forma que no domicílio, cada um chega e faz a sua avaliação inicial, entende qual que é o momento do paciente, o que eu consigo traçar de conduta. E a gente precisava desse momento, desse cenário, para ter essa maturidade, essa discussão. Quando a gente fala dos eventos da Brasfeed, e aí eu vou falar não só da parte dos profissionais, o quanto isso foi importante. A primeira vez que eu e o Wendel estivemos com alguns empresários da atenção domiciliar para falar sobre a Brasfeed, a gente ficou 1h40 sentado numa sala de espera, porque todo mundo entendeu que a gente era um sindicato. O que também é um erro. Mas eu não quero conversar com o sindicato, eu não converso com o sindicato. Aí a gente entrou, sentou, conversou, falou sobre a necessidade de capacitação, de maturidade do setor, de uma visibilidade diferente da fisioterapia, porque a fisioterapia é a profissão de maior contato com o paciente, exceto nas casas 24 e 12 horas de enfermagem. Não sendo nessa situação, é o fisioterapeuta, que é o maior agente de saúde dessa casa. Uhum. E, infelizmente, as pessoas não enxergavam isso. A gente teve que ter esse papo para todo mundo ter falar, não, pera um pouquinho, deixa eu escutar esses caras aqui. A gente precisa olhar a fisioterapia de uma forma diferente. E hoje, o respeito adquirido da atenção domiciliar em fisioterapia, ele se deve à Brasfeed. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. A gente não trazia esse cenário do protagonismo da fisioterapia em discussão antes. Muito pelo contrário, a gente teve algumas conversas onde a fisioterapia era colocada como uma balinha. Autoriza a deshospitalização, que eu te dou a fisioterapia 3 vezes por semana. Gente, não é assim. Existe um crivo técnico, qualificador para você estar deshospitalizando aquele paciente num plano terapêutico assertivo para aquele paciente. Então, a conversa amadureceu, a importância foi outra, e todo esse protagonismo e todas essas discussões se devem a isso. Hoje, quando a gente faz os eventos, a gente sempre envolve as demais profissões.
Sempre tem uma fono junto conosco, uma enfermeira, um médico, alguém para falar daquela determinada pauta de forma conjunta, porque a gente não trabalha sozinho, não é uma ilha. Então, eu vejo essa trajetória da Brasfeed, a importância da Brasfeed, esclarecedora para todos os cenários. E, sim, é um lugar para discutir. Mas é discutir com respeito e maturidade. Eu não posso ficar pichando o profissional assistencial sem saber o que está acontecendo na casa. Eu tenho que chamá-lo, tenho que entender. Né? A gente tem um ambiente descontrolado, a gente tem 1000 situações acontecendo, a gente tem a aceitação da família. Quem que é o principal cuidador? Tem, não tem? É o idoso que mora sozinho? É o idoso que está cuidando de idoso? Quantas coisas podem acontecer durante esse atendimento para ter esse pré-julgamento de que a fisioterapia domiciliar não é boa, não presta? E até complementando, a gente vê hoje uma câmara técnica dentro do CREFITO 13, isso me orgulha muito, com a doutora Eliana Castro, fica aqui um abraço para ela, que foi uma das idealizadoras da frente. E ela está com a gente, sentado na mesa hoje, conversando conosco sobre melhorias para fisioterapia domiciliar. Assim como a E a Renata doutora, Mazetti. isso que eu ia falar agora. Exato. Então veja o quão importante é a gente entender que assim somos diferentes. Ok, talvez sim. Mas por que a gente não pode sentar numa mesa e discutir? Por que a gente precisa polarizar tudo a todo tempo? Porque a polarização ela veio parece que para ficar, né? Então é uma polarização absurda em todos os lados. E aí na atenção domiciliar também. Então a gente precisa parar com isso. Colocar as armas no chão, ter uma conversa amistosa, ter uma conversa que leve a um denominador comum e que faça com que a profissão prospere, que é o nosso grande objetivo. E até penso que hoje a Brasfeed talvez seja a única entidade da fisioterapia que não é só da fisioterapia, é da atenção domiciliar. Porque a Brasfeed, como a Marisa trouxe, ela abraça os fonoaudiólogos, ela abraça os psicólogos, ela abraça os nutricionistas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais. Porque os eventos que nós temos das outras entidades voltadas à transição são muito mais eventos médicos. E a gente dá voz à equipe multi, não só os médicos. Então, nos orgulha muito, não vou nem falar me orgulha muito, acho que nos orgulha muito de realmente ter passado essa questão dessa fronteira e criar eventos que são eventos multidisciplinar de fato, que trabalha transdisciplinaridade, que a gente consegue fazer com que nós tenhamos um enfermeiro, como por exemplo o Luciano Rodrigues, no nosso quadro de conselho. Enfermeiro do Sírio-Libanês durante muitos anos. Hoje está na questão da rede de transição, né? Algo. Isso. E faz parte do nosso quadro de conselho. Então isso é legal. A gente consegue ter trocas diferentes, que é o que vocês fazem aqui. Eu vejo passando plantão com enfermeira aqui vindo, conversando com vocês. Porque, gente, a gente precisa falar com os outros. Precisamos sair da bolha. Muito obrigado por assistir, galera. Não esquece que toda segunda-feira, às 8 horas, tem episódio novo aqui no nosso canal. Então, ó, já deixa seu like, siga a gente nas redes sociais e se inscreva no nosso canal também. E eu espero você no próximo videozinho aí que você encontrar no seu feed.